Estamos recebendo aqui nos estúdios para a nossa pauta semanal a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental. Fala, Paty, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Léo, boa tarde, João, boa tarde, Gabi, boa tarde, Luizinho, que eu sempre esqueço de dar boa tarde para ele e para toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha. Muito bem, a Patrícia hoje vem conversar com a gente sobre comunicação subjetiva e comunicação objetiva e assertiva, né? Dentro disso, né, dentro desse contexto, eu já pergunto para você, Paty, o que é comunicação subjetiva? Léo, comunicação subjetiva é a nossa comunicação, é a forma com que a gente se comunica com o mundo, né? A comunicação subjetiva é a comunicação onde a gente imprime as nossas emoções, o nosso sentimento, a nossa vontade, a nossa opinião pessoal e toda a nossa vivência, toda a nossa experiência de mundo, a nossa verdade. Por isso que se chama subjetiva, porque o que de repente pode ter valor para mim, pode ser extremamente importante, para você pode não fazer o menor sentido. E a gente sempre vai se comunicar falando da nossa verdade absoluta, da nossa experiência, que nem sempre serão as mesmas experiências que você tem. Nós podemos experienciar uma mesma situação e dentro dessa situação nós termos experiências diferentes. Por isso que é comunicação subjetiva, que é da forma com que a gente sente e se comunica com o mundo. E como é a objetiva e a assertiva? A comunicação objetiva é aquela comunicação que você não expressa nenhum tipo de sentimento. Para ficar mais claro, comunicação objetiva. Imagine o Jornal Nacional, o William Bonner dando uma notícia. Ou vamos trazer para o nosso universo, para o nosso mundo, o João lendo a notícia que ele recebe. Ele lê a notícia e ele não imprime nenhum tipo de sentimento e nenhuma emoção. Ele está lendo exatamente do jeito que está escrito e passa a comunicação. Aí o Pittoli faz a comunicação subjetiva. Ele ouve, assimila o que está sendo falado e imprime a impressão dele. Então nós temos uma comunicação objetiva e uma comunicação subjetiva. E como eu estabeleço uma comunicação assertiva com as pessoas, Paty? Perfeito. Faltou explicar a assertiva, porque nem sempre uma comunicação objetiva, ela será uma comunicação assertiva. A comunicação objetiva, ela cuida para você não imprimir as suas opiniões pessoais, para que você não expresse nenhum tipo de emoção. Então você faz a sua comunicação clara, objetiva e direta. Mas nem sempre a comunicação objetiva, ela será uma comunicação assertiva, porque dependendo da forma objetiva com que você se comunicar, você pode passar a impressão de ser uma pessoa agressiva, uma pessoa fria, uma pessoa violenta, né? Então, a comunicação assertiva, ela usa outras ferramentas. A comunicação assertiva, ela vai usar a comunicação não verbal, né, que são as suas expressões faciais e de comportamentos gestuais. Ela vai usar o ambiente que você tem inserido. É uma janela de discurso onde o principal objetivo é ser assertivo. Então você imagine um político indo fazer um discurso. Ele vai para uma cidade. Antes dele ir para essa cidade, ou antes de ir para um ambiente, para uma empresa, para fazer o discurso dele, ele vai tirar todas as informações desse ambiente. Ele vai saber como que as pessoas se comunicam, qual é o objetivo do local da empresa, qual é a linguagem que eles usam, né? Qual é a cultura instalada na empresa. Então ele vai usar todos esses mecanismos para dar o recado dele, para ele se comunicar. E de forma muito objetiva, de forma muito clara, mas também de forma mais assertiva. E quais os benefícios da comunicação assertiva? Léo, a comunicação assertiva, ela é fantástica. Imagine você trabalhar dentro de uma empresa. Você chega numa empresa, você faz parte de uma liderança, você é um líder. Quando você vai passar uma informação para os seus colaboradores, você não pode passar a mesma informação igual para todos, porque cada um tem a sua vivência, tem a sua forma de se expressar, tem a sua verdade absoluta.
Então, um bom líder, antes dele passar a comunicação, ele vai se inteirar, conhecer um pouquinho de cada uma dessas pessoas. Então, para uma pessoa que tem um determinado perfil, por exemplo, eu sei que o Léo é um comunicador. Então, se eu quero ter uma comunicação assertiva como o Léo, e sei que de repente o Léo tem o perfil comportamental dele de comunicador mais alto, lembrando que o comunicador mais alto, ele vai procrastinar, ele vai esquecer, tem sérios fatores aí que vai influenciar no comportamento. Então, para você, usando como exemplo, sendo um comunicador, eu vou me comunicar de forma clara e objetiva. Léo, eu preciso que você me entregue isso amanhã, às 10 horas, tem que ser feito dessa forma, passar o máximo de informação possível. E além de tudo isso, eu vou te entregar escrito, pedir para você vistar, dizendo e pedir para que você me responda o que você entendeu. Porque isso é uma maneira do comunicador entender a comunicação. Lembre-se sempre que a responsabilidade é de quem comunica, é do comunicador e não do receptor, daquele que recebe. Então, quem recebeu a informação, se ela recebeu e não fez da forma como deveria, a responsabilidade é de quem comunicou. Então, a responsabilidade é sempre do comunicador. Então, para você ter uma comunicação assertiva, você tem que saber o ambiente que você está inserido. Você tem que saber como cada uma dessas pessoas reagem à forma com que você lida com elas, para que você possa falar com cada uma delas no seu canal. Uma pessoa visual, eu não posso falar com uma pessoa visual só usando a parte auditiva. Eu tenho que ter algo para que ela veja, eu tenho que ter algo para que ela enxergue, porque é a forma que ela se comunica com o mundo, através da visão. A pessoa sinestésica, eu preciso chamar a atenção dela. Então, se eu estiver longe ou numa ligação, a possibilidade de ela entender é mais difícil. Se eu estou mais próximo dela, eu posso tocar, eu posso estar lá nela uma âncora para que ela entenda aquilo que eu estou falando, né? E sempre perguntar, eu consegui me fazer clara? Como que você entendeu isso? Porque se eu perguntar para você assim, você entendeu o que eu falei? Não, isso passa uma arrogância. Toda vez que uma pessoa pergunta para você, você entendeu o que eu falei? Dá a impressão que você é uma pessoa inapta, que você não está entendendo, que a pessoa que está se comunicando é muito superior a você. Então, quando você pergunta, eu consegui me comunicar de forma clara? Ou até sempre dizer assim, eu não sei se eu consegui me fazer clara. Eu consegui me fazer clara? É sempre perguntar para a pessoa se ela recebeu a mensagem da forma que você gostaria. Agora, nesse contexto de comunicação, né, nesse contexto de comportamento, eu queria fugir um pouquinho da nossa pauta, isso porque as redes sociais, né, de uma forma geral, está bastante comunicativa nessa parte, né, o pessoal falando muito dessa questão, envolvendo a Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes, na última sexta-feira, ela foi eliminada do BBB, né? Eu não acompanho muito essa questão do BBB, Patrícia, mas deve ser levado em consideração a grande repercussão que teve nas redes sociais e no dia a dia das pessoas essa Vanessa Lopes, ela que é influencer, tiktoker, né? Tem 196 mil seguidores nas redes sociais, ela foi eliminada, né, do BBB e acabou tendo ali essa... Pois não, Gabi? Ela tem somando 40 milhões de seguidores. 40 milhões? Todas as redes, né, Gabi? Em todas as mídias, né? Então, é uma pessoa que tem uma influência muito grande, né, no popular, no dia a dia das pessoas, para quem segue e tal. E diante disso, ela foi eliminada do BBB e causou, né, um alvoroço nas redes sociais, muita gente falando do comportamento que ela teve, né, de um possível surto, mas esse não é o caso. Nós estamos aqui para falar do comportamento e também dessa comunicação. Afinal de contas, 40 milhões de seguidores somados em todas as redes e uma pessoa que talvez não conseguiu se comunicar num ambiente onde tinha pouquíssimas pessoas. Consegue se comunicar com muito através das redes sociais, mas não consegue com poucos dentro de uma casa fechada.
qual comportamento a gente pode avaliar diante daquilo que aconteceu na última sexta-feira lá no Big Brother, Paty? Léo, eu confesso para você que eu não assisto Big Brother, mas diante de tudo isso que aconteceu e as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu trabalho com comportamento, que eu sou analista comportamental. Então eu fui bombardeada com algumas perguntas. E até então eu não estava levando muito a sério, porque Big Brother tá aí uma coisa que realmente não me chama atenção. Mas teve uma situação no sábado que me chamou muita atenção, porque no sábado eu estava fazendo minha unha e uma moça estava fazendo minha mão e outra moça estava fazendo meu pé. E assim, o salão estava comentando muito a respeito disso. E quando eu cheguei, as meninas de imediato já vieram conversar comigo. Patrícia, o que você pensa? Olha, na realidade, Léo, ela pediu para sair. Isso que foi o que causou mais estranheza. E aí, quando a pessoa me perguntou isso, eu falei, eu não assisto Big Brother. Eu fiquei meio arrendida, eu não estava nem sabendo, eu não conhecia essa moça. Mas aí eu fui pesquisar, né? E o que me chamou mais atenção é não só o comportamento dessa participante em si, mas de todo o público que estava envolvido nesse movimento, que assiste o BBB. Em relação ao comportamento dela, as pessoas perguntavam, ela está fingindo ou ela realmente está vivendo esse sofrimento todo? E aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada na rede dela, fui olhar os programas, fui olhar o momento em que ela pediu para sair, toda a comoção que aconteceu depois na casa com essa atitude dela. Então, assim, o que eu posso validar, né? Me perguntaram até, mas ela teve de fato um surto psicótico ou esse tempo todo ela estava interpretando um papel? Eu falei, em relação ao surto psicótico eu não posso validar, porque eu não sou psiquiatra. Quem pode validar um episódio, né, psicótico é um psiquiatra. Mas o que eu posso validar como analista comportamental e terapeuta integrativa é que essa moça realmente ela estava num período de sofrimento muito grande, muito absoluto. Ela vinha demonstrando sinais de uma pessoa que estava sofrendo muito com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, pesquisando ela nas redes sociais, eu observei que ela começou a se tornar uma influencer com 13 anos de idade. E dos 13 anos até os 22 anos, que é o que ela tem aí, quanto, Gabi? 40 milhões de seguidores? Exato, 40 milhões. Somando o Instagram e TikTok. Então, olha, observa, uma menina de 22 anos que cresceu dentro do mundo virtual, das redes sociais, desenvolveu seus trabalhos dentro do mundo virtual, dentro das redes sociais, que a todo instante tinha as pessoas que gostam, mas nem tudo é flores, tem os haters também. Então, ao meu ver, e isso eu estou validando em cima de alguns estudos, ela está muito nesse movimento, nessa onda que se chama solipismo, que é uma doutrina filosófica, onde diz o seguinte, que comprova a dificuldade cognitiva da pessoa para se relacionar e assim com outras pessoas. No mundo real. No mundo real. Trocando em miúdos é isso. O que acontece? Ela viveu e vive boa parte da vida dela no mundo virtual, e dentro do mundo virtual, ela é a pessoa que interessa. As pessoas que estão ali no mundo virtual dela, ou gosta dela, ou odeia ela, mas tudo gira em torno dela. Então, a impressão que ela tem dentro desse mundo virtual, dela com ela mesma, é que ela é a pessoa central. Então, você imagine uma pessoa que viveu aí boa parte da vida nesse mundo virtual, achando que a vida e o mundo giravam em torno dela, de tudo aquilo que ela fazia, se era certo ou não. Então, o que acaba acontecendo? Quando ela vai para um confinamento, sem uma bagagem, né, de experiência, vivência com outras pessoas, sem uma bagagem pessoal. Porque o que acontece? Você imagine que a gente, quando nasce, desde o momento do nosso nascimento, as interações com as outras pessoas é que faz com que a gente tenha vivência, que a gente tenha experiência, que a gente consiga superar os nossos obstáculos, ser uma pessoa mais criativa ou não, ser uma pessoa mais assertiva. A gente desenvolve a nossa personalidade interagindo no mundo real. Ela, com 13 anos, ela foi para a mídia social.
E dentro da rotina exaustiva que essa moça tinha de trabalho, porque eu estava vendo que ela tinha um conteúdo absurdo para produzir, porque ela produzia para o TikTok, ela produzia para o Instagram, ela produzia para o canal no YouTube, produzia alguns conteúdos também para o Twitter, né? Hoje mudou o nome da rede. Então você imagine que era uma pessoa que vivia constantemente no mundo virtual. Tira ela do mundo virtual, coloca ela no mundo com pessoas, confinada, né? Num confinamento, ela teve dificuldade, olha que absurdo, de entender se as pessoas com quem ela estava se relacionando eram pessoas reais ou se eram atores que estavam sendo lá colocados para ou apoiar ou contestá-la. Então ela teve dificuldade, a forma com que ela olhou e que ela olha o mundo é muito diferente, falta bagagem para ela, como ser humano, para ela poder ter essas interações. Então o que eu posso te falar, Léo, do ponto de vista de quem está analisando comportamento, como uma analista comportamental, eu posso te dizer que não, ela não estava interpretando um papel, ela não estava querendo ser uma pessoa, né, garantir que ela tivesse a solidariedade do povo, né, das pessoas lá fora, para que ela saísse vitoriosa. Ela não estava se passando por uma personagem, ela realmente estava em sofrimento absoluto. Ela sofreu, por isso que chegou um momento, ela chegou até a questionar alguns objetos. Então você pensa, será que isso aqui é um cactus mesmo? Será que isso aqui é um microfone? Ou será que... Ou seja, nas redes sociais, ela tinha alguém que a procurava porque gostava do seu conteúdo, ou seja, pessoas que estavam nas suas redes. É claro, existem os haters, né? Que acabam fazendo críticas e tal, mas a grande maioria, a grande massa, né, são de pessoas que gostam daquele conteúdo e gostam de consumir aquilo. Sim. Né? Aí ela chega num ambiente onde nem todo mundo gosta do que ela faz. E o grande choque de realidade foi no momento que ela teve o acolhimento das pessoas. Porque a cada emoção que ela não conseguia trabalhar, vinha todo o público que estava na casa e acolhia as emoções dela. Então ela também não soube lidar com isso. Porque ela não soube entender até que ponto aquilo era real ou não. Né? E olha só, a gente entende que isso é um movimento que tende a crescer, né? Por causa das redes sociais. É um movimento, assim, casos que nem o dela vai se tornar cada vez mais crescente por conta das redes sociais. E talvez por isso hoje nós temos os adolescentes e crianças até mesmo já ingressando muito cedo já nas redes sociais, né, fazendo vídeo, vivendo uma realidade não tão real assim que é das redes sociais, e isso tende a crescer não só na vivência, mas também com doenças deste século, né? Podemos classificar. Problemas de saúde também podem vir a serem descobertos ou causados por conta dessa realidade virtual, né? Com toda certeza, Léo. E tem outro aspecto que eu acho extremamente importante salientar, que uma menina, que ela é ainda uma menina, né? A gente fala que dentro vamos dizer assim, dentro da área da psicologia hoje, uma pessoa começa a se tornar adulta a partir dos 27 anos. Então, antes ela é uma menina, ela tem 22. Uma menina que trabalhou, porque ela executou um trabalho, continua executando, dos 13 aos 22 anos, e levantou a fortuna que ela levantou, né? Porque o faturamento dela é um faturamento alto. E você observa que tem muitas pessoas que trabalham há muito mais tempo que ela que não conseguiu ter esse faturamento. Tá, tudo bem, não estou falando do faturamento em si. Eu estou falando da facilidade que a pessoa tem e ter acesso às coisas de uma maneira muito fácil, né? E o que isso realmente pode significar lá no futuro para ela, na hora que ela não tiver mais em evidência, na hora que ela postar um conteúdo e ser substituído por uma outra pessoa, porque a gente entende que tudo isso que a gente vive de forma virtual é consumido muito rapidamente. É tudo muito rápido. Daqui a pouquinho não está mais lá, né? Você vê grandes influencers aí que, por um deslize, perdeu todos os seguidores. Então,
causa sim vários problemas psicológicos. A pessoa tem que estar muito preparada para isso. E uma menina que trabalha dos 13 aos 22, toda a construção emocional dela, toda a bagagem emocional dela foi feita dentro do mundo virtual, que não é real, porque no mundo virtual a gente coloca aquilo que é bonito para as outras pessoas. Eu não vou vir para o mundo virtual e falar que eu não estou bem, que tá tudo mal, que minha vida tá uma porcaria, que eu briguei com meu marido. Não vou. São só momentos bons. Exatamente. Bom, Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, conosco aqui na programação. Gabi, tem pergunta? Eu tenho sim, então. Paty, voltando a falar do nosso assunto inicial, que era a comunicação, né? Eu tenho uma pergunta. A gente falou dos benefícios da comunicação assertiva, né? Eu queria saber se, por acaso, dentro da comunicação subjetiva, existe algum tipo de malefício ou é apenas uma maneira diferente de se comunicar? Olha, um malefício da comunicação objetiva, subjetiva, olha, Gabi, eu não vejo como um malefício, né? O que eu vejo, que você pode ter uma comunicação mais assertiva. Por exemplo, o benefício da comunicação assertiva é você ser uma pessoa mais assertiva. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação subjetiva e eu sou uma comunicadora. Por que eu falo do comunicador? Porque o comunicador, ele é uma pessoa muito expansiva, ele é uma pessoa muito acolhedora, ele é extremamente emocional. Então, a comunicação subjetiva de um comunicador vai ser mais emocional. E nem sempre as pessoas gostam dessa comunicação mais emocional. E também não gostam, tem pessoas que não gostam de ter o seu espaço invadido, como eu falei em outra ocasião. Então, a comunicação subjetiva, ela não tem malefício. Você não vai deixar de ser você. Mas é importante você ter um olhar mais criterioso para você ter uma comunicação subjetiva mais assertiva. Você pode manter a comunicação do jeito que você é, sendo um comunicador mais caloroso, mais expansivo, mas você também pode transformar a sua comunicação subjetiva mais assertiva, porque daí você imprime o seu eu mais assertividade. Obrigada, Paty. Patrícia Rossi, como encontrá-la nas redes sociais para a gente acompanhar um pouquinho do seu trabalho e conhecer um pouquinho mais das análises comportamentais? Bacana, Léo. No Instagram, Patrícia Rossi _oficial. No TikTok, Patrícia Rossi _oficial. Patrícia Rossi _oficial. Isso. 2 canais no YouTube. Patrícia Rossi Treinamentos, onde eu falo da parte comportamental. E Aprendendo com o Senhor, onde eu faço um paralelo do caráter dos personagens bíblicos e das passagens bíblicas com os nossos comportamentos. Muito bem. Patrícia Rossi, é um prazer sempre tê-la conosco. Muito obrigado e um grande abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Léo. Um grande abraço para você e para todos. Fiquem todos com Deus e sejam muito abençoados. Amém.